Olá! O primeiro semestre de 2026 na UFN começa com um olhar que vai além da sala de aula. Acolhimento, integração e espiritualidade marcam este início. A aula inaugural do curso de Filosofia e da primeira turma de Teologia simboliza um momento histórico para a Universidade Franciscana. Aqui no estúdio, a reitora Irani Rúpulo fala sobre os novos cursos, os avanços na pós-graduação, o crescimento do ITEC Parque e as perspectivas da instituição para 2026. Profissionais da saúde celebram a conclusão das residências multiprofissional e médica em cerimônia na Capela São Francisco de Assis. Laboratório Escola de Análises Clínicas retoma os atendimentos ao público e dá boas-vindas aos novos estagiários. É agora, no Universo Acadêmico. Fique com a gente! O primeiro semestre de 2026 da UFN começa com um olhar especial para além da sala de aula. Na Capela São Francisco de Assis, os estudantes encontram um espaço de pausa, escuta e conexão. A pastoral universitária é um dos principais pontos de apoio nesse início de caminhada para fortalecer vínculos e a integração entre a comunidade acadêmica. Todos os anos a gente procura trazer os nossos calouros, os nossos novos alunos, principalmente, para a acolhida aqui na Capela, porque a Capela é o coração da nossa universidade. Eu acho que o acolhimento, ele é o essencial para a gente continuar, na nossa caminhada da graduação. A gente procura que as pessoas conheçam a Capela São Francisco de Assis como esse lugar de acolhimento, de escuta. Então a gente procura fazer esse primeiro momento dentro da capela para que eles conheçam e sintam vontade de voltar. Eu achei um momento muito importante para todos nós, principalmente o pessoal que está entrando agora no primeiro semestre. É muito bom poder se sentir acolhida pela irmã, pelos professores principalmente, que acolhem muito bem a gente, faz a gente se sentir em casa. Estudar não é apenas lidar com algumas tecnologias, aprender não é somente um ato intelectual, ele abrange a integralidade da pessoa. E ao abranger a integralidade, é importante que o ambiente do belo, do significado, do espaço maior, da convivência com os demais cursos, esteja presente. A reitora falando e dando boas-vindas, eu acho que para todo mundo assim deixa calmo, Porque a gente é do primeiro semestre, a gente fica muito ansiosa e nervosa para ver o que vai ser. O acolhimento é fundamental para que as pessoas sintam no ambiente universitário conforto, segurança, espaços, ambiente que os acolhe para estudar, aprender, conviver, sentir-se integrados naquele ambiente formativo ou nesse ambiente formativo que vai fazer parte da vida deles por 4 ou 5 anos. Com essa conexão que a gente consegue ter entre colegas e professores, a gente consegue ter eu acho que uma estadia melhor e também ter uma evolução maior, sabe? A pastoral promove o diálogo, promove a escuta, a integração. Cada aluno é um pouco da pastoral universitária, porque todos nós temos essa missão de olhar para a pessoa do lado. Poxa, será que ela está precisando de alguma coisa? Ou de dizer um bom dia, de acolher. A pastoral é um espaço para acolher todas as pessoas que têm vontade de fazer um mundo melhor. E a gente começa dentro da nossa universidade, sendo um pouquinho de pastoral com todos que a gente convive. Os estudantes também são recebidos com muito carinho pelos cursos, em encontros que tornam esse início ainda mais especial. Na enfermagem, a sala de convenções do prédio 17 foi especialmente decorada e os alunos ganharam doces como forma de boas-vindas. A Atlética e o Diretório Acadêmico reforçaram a importância da participação estudantil na vida universitária. A coordenadora do curso, professora Carla Ferreira, destacou o propósito e a importância da enfermagem no encontro, também marcado pela apresentação dos professores e integração entre os novos colegas.
A aula inaugural do curso de Filosofia e da primeira turma de Teologia marcou o começo de uma nova etapa e simboliza um passo importante na história da Universidade Franciscana. Ailton é seminarista. Chegou há pouco tempo no Rio Grande do Sul. Trouxe na bagagem a fé, o sonho e o propósito do sacerdócio. Hoje começa a escrever novas páginas no caderno de sua própria história. Ele faz parte da primeira turma do curso de Teologia da Universidade Franciscana. E as expectativas são boas, com as primeiras aulas, explanações, né? Realmente daquilo que eu vim buscar e aquilo que a igreja também espera, né, para a formação de um futuro sacerdote, para poder depois voltar para a comunidade, para o povo de Deus, com tudo isso que a gente aprendeu e conseguiu também ampliar, né, no nosso horizonte através da teologia. É tempo de começos e recomeços. Georges já percorreu o caminho da filosofia. Agora, como egresso do curso, ele inicia uma nova etapa na teologia. Eu cursei filosofia aqui na UFN. Foi muito bom porque a gente tinha esta perspectiva de estar dentro de uma universidade que vai te ajudar enquanto ser humano a descobrir, a se realizar enquanto ser. E depois tu vai perceber que ao longo você precisa do estudo filosófico e isso faz parte da nossa essência enquanto ser humano também. Enquanto filósofo, tu estuda normalmente o conhecimento em si, busca entender o ser humano. Agora, é a relação do ser como sagrado. Acredito que é a teologia que vai nos permitir fazer isso. Os dois estudantes participaram da aula inaugural dos cursos de Filosofia e Teologia da Universidade Franciscana. Momento para professores e estudantes conhecerem ainda mais a nova graduação da UFN. É que possamos contribuir com o pensamento crítico dentro da universidade, ao mesmo tempo estarmos abertos também à reflexão vinda das outras áreas da ciência, do conhecimento, de modo que a reflexão teológica tenha relevância e possa colaborar com o desenvolvimento humano. A reitora e professora Irani Rúpulo destacou que o curso de teologia reforça a identidade católica da instituição, une ciência, vida e espiritualidade e amplia o diálogo entre os diferentes saberes. E para marcar o novo ciclo na instituição, uma celebração eucarística e uma reflexão sobre as relações entre fé e razão. João Paulo II escreveu na Fides et Ratio. A fé e a razão são como que duas asas que elevam o conhecimento humano para chegar à verdade. Então, são caminhos diferentes, mas que podem andar juntos para chegar ao ponto mais importante. E tendo teologia aqui, nós vamos estudar Bíblia, teologia, moral e pastoral. Na Bíblia, por exemplo, os estudantes vão ver também hebraico, aramaico, grego. Nós trouxemos um professor do Equador para lecionar Bíblia. Nós trouxemos professores do Chile, da Argentina, para lecionar junto com os brasileiros aqui, aproveitando um corpo docente especialmente ligado à filosofia, que é muito competente. É um momento único e importantíssimo. A igreja ganha muito tendo um curso de teologia na Universidade Franciscana. Também, durante a manhã de celebração, os professores dos cursos de Filosofia e Teologia fizeram o juramento canônico, um compromisso público diante de Deus e da Igreja para assumirem a missão com fidelidade, verdade e responsabilidade. É um convite feito ao corpo docente para que tenha consciência da colaboração que estão oferecendo à universidade, em comunhão com a Igreja, na sua tradição e no seu magistério. A teologia, nos espaços acadêmicos, resgata as origens da universidade, promove uma formação mais completa e inaugura um novo tempo na UFN. Para falarmos mais dos novos cursos que começam neste semestre na UFN e também sobre as perspectivas para 2026, recebemos a reitora da Universidade Franciscana, a professora Irani Rúpulo. Seja bem-vinda, reitora, sempre um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Minha saudação também a você e a todos os que nos ouvem, Bruna.
Reitora, queria começar conversando com a senhora sobre esse momento que é sempre tão importante e especial, né? Que é a chegada dos alunos para um novo semestre. A gente mostrou no início do programa uma reportagem sobre as cerimônias de acolhidas, né? Que integram alunos, professores, mas sobretudo destacam a formação humana que a gente tem aqui na Universidade Franciscana. Comenta um pouquinho sobre esse momento para a gente, por favor. É sempre um momento diferenciado esse da chegada dos estudantes, porque há os que retornam, os que ingressam, e há como que um congraçamento de professores, funcionários técnico-administrativos, estudantes, que chegam para um novo momento, porque a cada início de semestre, principalmente no início do ano, é sempre um momento de boa expectativa. E aí se iniciam as acolhidas dos cursos, a recepção a professores, a visita a novos espaços, a reorganização de atividades, enfim, o dimensionamento dos planos de curso para o novo ano, das disciplinas, dos projetos pedagógicos. É sempre uma dinâmica que envolve muita animação e também muita vitalidade acadêmica. E a senhora sempre destaca nesses momentos, né, para que o aluno se sinta acolhido na universidade, se sinta bem, viva esses espaços todos, né? Não só ali durante a aula, né, reitora, mas também venha nos outros turnos, estude aqui, vá na biblioteca. Isso é importante também, né? Que o aluno se sinta pertencente à universidade. A universidade, Bruna, nós sabemos isto, é um lugar de estudar. O que se faz numa universidade? Se estuda, se aprende, convive-se. É um lugar de muita, como eu disse anteriormente, muita vitalidade, muita dinâmica. São momentos de congraçamento, mas também momentos sérios, de compenetração, de trabalho em equipe, de desafios, de resolução de problemas. Então, se faz a ciência relacionada com a realidade. E a realidade traz motivos de estudos e de aprofundamento na área teórico-científica. Penso que essa junção, essa articulação que se busca fazer nos cursos, todos eles, desde a graduação até a pós-graduação estrito sensu, são os que conduzem o sentido do aprendizado e da formação acadêmica dos estudantes. Agora eu quero entrar, então, nos novos cursos, que é a grande novidade desse ano, né, reitora? A gente mostrou agora, então, na reportagem, a aula inaugural do curso de filosofia, né, e de teologia, com a sua primeira turma. Qual a importância desse curso para a instituição nesse momento, reitora? Então, veja que interessante isso. A filosofia funciona já desde os primórdios das faculdades, em 1957. Então, já são quase 70 anos de funcionamento da filosofia. Naturalmente, recriada, renovada em suas propostas e propósitos de formação, de acordo também com a realidade atual. E a teologia é um curso que vem somar, porque na formação de seminaristas, que é o foco principal deste curso, ela traz o significado também do vínculo da universidade com a igreja, mas não só com isto, com a sociedade, porque a religião e a religiosidade são elementos essenciais da convivência na realidade social, e a boa formação também científica dos futuros padres, passando pela universidade, lhes oferece também oportunidades mais complementares de formação, de convivência no ambiente acadêmico, de proximidade com o conhecimento científico, de experiências tanto na pesquisa como na extensão universitária, com novas metodologias de ensino, o desenvolvimento para o estudante se amplia. A UFN também está sempre pensando em novos cursos voltados às tendências de mercado, como então inteligência artificial e ciência de dados, que é o outro curso novo, né? Como que é essa preparação, reitor, esse pensamento de o que a sociedade está vivendo para que a gente também, né, ofereça essas novas oportunidades aos jovens? Como é que é esse preparo da instituição? Observada nessa transformação social, sobretudo na área digital, entendemos que é importante oferecer aos jovens
melhor formação para o uso de tecnologias digitais como ferramentas para a vida. E a inteligência artificial e ciência de dados estão disponíveis para todos. Porém, não basta estarem disponíveis. É a formação de lideranças para produzir, saber lidar com a inteligência artificial de modo ético, de modo que valorize e respeite a dignidade humana, que sirva para melhor desenvolvimento de empresas, organizações, para o uso acadêmico, educacional, na saúde. Então, veja que a inteligência artificial, como curso, vai ampliar a formação de pessoas para a sociedade, mas também vai dignificar o uso dessa ferramenta em diversas áreas do conhecimento, inclusive na área ambiental, da agricultura, enfim, outras além das que eu havia citado anteriormente. Reitora, a gente vem mostrando também ao longo dos programas as acolhidas dos outros cursos de graduação, né? O que os alunos, os estudantes também desses outros cursos que já são tradicionais na universidade podem esperar para esse ano? O que a senhora diria aí para quem está começando, né, na universidade ao longo desse 2026? Já tivemos alguns encontros, algumas reuniões de acolhimento, inicialmente aos professores, desde o início do mês, mas agora, desde o dia 18, para os estudantes. Que bom vê-los chegar. E eles já são conduzidos aos seus ambientes específicos, porque para cada curso, para cada área, há sempre alguma novidade de ambientes, de equipamentos, de metodologias, de propostas de trabalho, de vínculos para teorias e práticas, enfim, aos novos, eu diria que se sintam bem acolhidos e pertencentes a esta universidade. E aos que retornam, que prossigam, assim, com esse desempenho de vínculo, de engajamento na sua formação, porque é a formação humana, formação técnica, formação científica, para construir conhecimento, para socializar conhecimento. Então, é todo um propósito amplo que a universidade traz, tanto na graduação como nos cursos de pós-graduação estrito sensu. São complementares. E falando em novas áreas, novos espaços, né, já entro num assunto importante da nossa conversa aqui, que é o nosso parque tecnológico, científico e tecnológico, onde, por exemplo, os alunos de inteligência artificial estão tendo aula, né? Reitora, quais são os planos para o parque esse ano? Ótimo ter lembrado isto, Bruna, porque o nosso parque tecnológico oferece vários ambientes de inteligência artificial. Então, terão esses estudantes oportunidade de trabalhar com a informação teórica, com a base teórica, também com as plataformas, tudo isto, mas num ambiente virtual dinâmico e lidar diretamente com a inteligência artificial. Então, veja que ali eu digo que a mente, o sentimento, a expectativa e as mãos se complementam e fazem uma junção harmônica para um aprendizado equilibrado e efetivo. A gente está falando do volta às aulas na graduação, mas logo, logo é a pós-graduação que retoma as atividades, né, reitora? Nós tivemos aí avanços importantes este ano, a CAPES divulgou novos conceitos, os cursos avançaram nos conceitos, a gente tem uma tela aqui para mostrar. Queria que a senhora comentasse o que vem aí na pós-graduação para 2026, destacando então que o PPG em Nanociências aumentou de nota, foi para a nota 6, que é um conceito de excelência, né? O PPG Ensino de Humanidades e Linguagens e Saúde Materno-Infantil obtiveram conceito 5, eles que estrearam os doutorados em 2025, né, reitora? E também o mestrado em Ciências da Saúde e da Vida e o PPG Ensino de Ciências e Matemática com uma nota 4, considerada também uma nota ótima, né, reitora? Então, comenta um pouquinho sobre a pós-graduação para a gente. Então, veja que esses conceitos, eles são referentes ao quadriênio que concluiu em 2024. Demora um pouco até que esses resultados saem e foram publicados no mês de janeiro. Ficamos muito satisfeitos com esses resultados. Vendo sempre, foi o que nós, ao ler os relatórios da CAPES, que é enfim, a coordenadoria de formação de profissionais no ensino superior, na pós-graduação,
A CAPES, então, tem uns critérios reconhecidamente valiosos, as universidades de diversos países reconhecem como os indicadores e os níveis de exigência do Brasil na pós-graduação acompanham assim um nível alto de exigência com parâmetros mundiais. Acho que isso é bem importante destacar, mas eu dizia anteriormente, esses resultados procedem do período 2021-2024. Então já temos passado um ano do novo quadriênio. O que é importante? Atentar sobre o que está favorável e deve ser prosseguido e pode ser elevado em qualidade. Onde existem pontos frágeis que merecem replanejamento, reprogramação e correção de rumos. Então, os resultados, eles sempre nos trazem a isto, seja na graduação ou na pós-graduação. E, de fato, você lembrou bem que os programas de enfermagem materno-infantil e também o de Humanidades e Linguagens iniciaram em 2005 o doutorado. Então, eles já serão avaliados num próximo quadriênio com o patamar de programas. Temos também novidades por aí em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, que sempre é feito a cada 3, 4 anos, varia, né, reitora? O que a gente pode dizer do próximo, então, PDI? O que vem por aí de novos planos? Já dá para adiantar alguma coisa? Então, veja, anteriormente, quando se fazia um plano de desenvolvimento institucional, se podia pensar em uma década. Agora, o que está em vigor, ele está até 2027. Porém, já estamos sentindo a premência de adiantar a sua reelaboração e o seu redimensionamento. Por quê? Tudo é muito ágil. E é impossível que a universidade, ao perceber que já alcançou as metas previstas, não vai ficar parado um ano. Então, por isso, neste ano, iniciam-se os estudos com um cronograma de fundamentação teórica e de análise de cenário, com um diagnóstico no primeiro semestre e, possivelmente, para o segundo semestre, um avanço já de projeção de ações, atividades, projetos a partir de 2027. Então, é essa dinâmica da universidade que, ainda que você tenha um plano, e é necessário tê-lo, e é ótimo tê-lo, o plano, ele deve ter flexibilidade para que os ajustes da realidade consigam ser inseridos a contento para o funcionamento dinâmico da universidade. Para dar um exemplo para o pessoal que está assistindo, por exemplo, os novos cursos, eles são colocados dentro do PDI, né, para posteriormente virem a ser oferecidos, né? Então, esse plano engloba todo esse desenvolvimento da universidade, né, essa sistemática da universidade. Por isso que a senhora fala, conforme as tendências de mercado vão mudando e cada vez mais acelerada, o PDI é feito com um curto período de tempo ali, menor, né? E é preciso perceber essas tendências mundiais e também nacionais, mas por vezes também ter a profundidade e a responsabilidade como universidade de que não é porque um curso não tem demanda que ele não tenha validade. Eu vou exemplificar. Física. Como formar físicos no dia de hoje? E são indispensáveis para a ciência, para o desenvolvimento tecnológico, científico, e é um curso com baixa demanda. Então, é preciso sempre ter a atenção para o que pode ser mudado, mas o que é essencial, que não pode mudar. A química, a física, a biologia, matemática, as letras, ciências básicas, o direito, a filosofia, são cursos que é preciso sentir que a sociedade não pode abdicar de determinados conhecimentos, né, saberes, sentidos de vida e, principalmente, a base de valores. Com certeza. Agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora em relação à ANEC, a Associação Nacional de Educação Católica,
Professora Irani Rúpulo é a presidente da ANEC. Quais são os planos, as perspectivas para esse ano como um todo, né? A educação católica como um todo no Brasil. Reitora, tem uma agenda vasta de programação esse ano. O que a senhora destacaria? Uma coisa, um assunto para destacar para a gente aqui no programa. Então, eu vou dizer assim, bem brevemente, que a Associação Nacional da Educação Católica abrange desde o berçário, a educação infantil, até o nível de graduação. Mas nós funcionamos em câmaras distintas, de mantenedoras, de educação básica, de educação superior. E na educação superior, para ficar dentro da área que estamos trabalhando agora, existe uma câmara que se reúne em fórum de reitores, e se tratam as questões que estão postas ali de imediato, como também a regulação, todos esses aspectos que estão muito ágeis nas transformações da legislação da educação superior. Agora, uma das primeiras temáticas que nós vamos tratar será a do ENAD, com todas as modalidades de avaliações, também a nova regulação da educação à distância, as questões da pesquisa, do vínculo com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, são estas áreas permanentemente em atividade que nós articulamos, como também alguma incidência política, tanto na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, enfim, e com o Ministério da Educação, da Saúde, Ciência e Tecnologia, que são os principais locais onde nós atuamos como educação superior. Perfeito. Para a gente finalizar, uma última mensagem para os nossos estudantes aqui da UFN. Que bom começar um novo ano e começá-lo com altas expectativas. Não vamos ser assim, mais ou menos. Isso não agrada. É preciso estabelecer boas metas, trabalhar com alegria, com simplicidade, em colaboração e dar sentido a tudo, desde um simples trabalho até um momento de avaliação mais denso, uma apresentação de atividade, momentos de eventos. Então, tudo isto complementa e traz vitalidade para a vida acadêmica. E quero sim lembrar para os estudantes, como professores, lembrem sempre que é importante a questão da internacionalização. Esta relação com outras universidades, com universidades do mundo, com olhares mais amplos. Nós que vivemos numa cidade do interior, que é ótimo para se viver, mas precisamos também estar conectados com olhares mais distantes para que nos inspirem e nos ajudem a manter assim boas expectativas de estudo, de ensino, de atividade, de pesquisa e de alcances novos. Lembrando, pessoal, que na semana que vem a gente vai divulgar aqui a programação do Universo Discente, né, reitora? Muito que bom. Vão ter várias oportunidades para que o aluno conheça mais a instituição, inclusive as oportunidades de intercâmbio acadêmico, como a senhora falava. Então, lá na semana do dia 10 tem uma vasta programação para que os alunos conheçam mais a instituição. Professora Irani Rúpulo, reitora da Universidade Franciscana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Universo Acadêmico. Um ótimo ano de trabalho para a senhora, toda a reitoria, né? Boas-vindas aos estudantes e professores novamente. Muito obrigada. Também agradeço e desejo um ótimo ano para todos. E, gente, formandos dos cursos de residência multiprofissional e médica da Universidade Franciscana celebraram a conclusão dessa etapa de estudos em uma cerimônia na Capela São Francisco de Assis. Eles já podem ser chamados de especialistas. Esses profissionais de diferentes áreas da saúde encerram mais um ciclo importante da formação, a conclusão da residência. Ao todo, 39 residentes, divididos em 10 residências da UFN, chegam ao fim de um percurso de trabalho e estudo. Para marcar essa fase especial, uma celebração eucarística reuniu residentes, familiares e professores em um momento de fé, gratidão e reconhecimento pela trajetória construída ao longo da especialização. Foram 2 e 3 anos de dedicação intensa, com carga horária de 60 horas semanais, que incluíram atividades práticas e teóricas em hospitais com atendimento 100% pelo SUS e em unidades básicas de saúde.
Entre as especializações concluídas estão programas de residência uniprofissional, multiprofissional e médica. Agora, eles seguem mais preparados para os novos desafios e para fortalecer o cuidado com a saúde das pessoas. Entre jalecos, microscópios e novos desafios, o Laboratório Escola de Análises Clínicas, o LEAC, deu as boas-vindas aos novos estagiários de Biomedicina e Farmácia. O início das atividades dos 11 estudantes foi marcado por uma bênção conduzida pela Pastoral Universitária, reforçando o cuidado, a responsabilidade e o compromisso com a vida. Com isso, os atendimentos ao público já foram retomados. O LEAC realiza exames como hemograma, tipagem sanguínea, testes de coagulação, glicose, colesterol e ferro. As coletas ocorrem na sala 215 do prédio 4, no conjunto 1. Os agendamentos são pelo telefone ou pelo perfil do Instagram do LEAC, que estão aparecendo aí na tela. Estudantes e colaboradores da UFN têm desconto nos serviços. E por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau!